Não querer abraçar a cruz é uma preguiça de amar. Então, as imagens de Santa Teresinha geralmente tem o quê? Santa Teresinha que segura, né, um ramalhete de rosas com um crucifixo, né? A gente brinca dizendo assim, ó, Santa Teresinha é assim, ela traz as pessoas primeiro jogando as rosas, depois ela joga o crucifixo. Ou seja, primeiro começou me consolando, etc, etc, até que finalmente veio esta coisa de querer abraçar mesmo um caminho de transformação. Então ali começou então uma segunda conversão, mais intensa, porque eu comecei a ver que eu tinha que mudar, que eu tinha que abraçar a cruz e que não ia ter caminho sem cruz e que a cruz precisava fazer parte do meu dia a dia porque o amor precisa fazer parte do meu dia a dia e que eu no fundo estava com preguiça de amar. Eu achava Santa Teresinha uma santa mimada e burguesa, mas na verdade mimado e burguês era eu. E foi aí que eu me ofereci em 98, era reitor do seminário, e ofereci para o meu arcebispo, Dom Bonifácio, para ser missionário, entre aspas. Nós temos uma paróquia aqui perto de Cuiabá, que fica no Pantanal. E então me ofereci para ser pároco no Pantanal, nos fins de semana. Durante a semana eu estava no seminário, fim de semana entrava num Gol quadrado, naquela época, né? Sem ar-condicionado, no meio da poeira, da lama, 100 quilômetros de terra, para chegar em Barão de Melgaço, lá subir num barquinho, ir para as comunidades ribeirinhas e lá evangelizar, porque Santa Teresinha tinha um sonho de ter um irmão que fosse missionário. Eu disse, não, eu quero. E assumi aquilo como a cruz, sabendo que eu estava ali para evangelizar aquele povo, mas que o que Deus iria fazer em mim era muito maior do que eu iria fazer com aquele povo. E fui pároco 11 anos em Barão de Melgaço, né? E foi exatamente o que Deus fez comigo ali também nesse processo de constante e contínua conversão. Nesse processo todo eu tinha contatos com o Vaticano, com os organizadores das Jornadas Mundiais de Juventude, etc. e tal, isso e aquilo. E um dia, quando eu voltei do encontro europeu da juventude com o Papa João Paulo II, lá em Loreto, eu fui e mostrei o evento do qual eu participei, antigamente aquelas fitas VHS, eu trouxe a fita VHS, mostrei para os jovens, olha lá o encontro dos jovens com o Papa em Loreto, e os jovens viram que eu estava lá no meio da organização, isso e aquilo. Um desses jovens um dia me acompanhou para Barão de Melgaço, e numa das nossas capelinhas lá, eu fui celebrar a missa, só tinha 6 pessoas. Na hora da comunhão, foram 3 comunhões desse jovem e 2 senhorinhas lá. E o pessoal cantava com aquela voz, né, do interior, aquela senhora, a voz alta, gritando na igreja, cantando aqueles hinos, né, antigos, etc, etc. Quando terminou aquela missa de 6 pessoas, depois de termos comido tanta poeira, enfrentado tanta lama, para chegar de Cuiabá, naquela pequena capela, terminou a missa, o jovem que tinha assistido o vídeo da minha atuação na Europa, olhou para mim e disse, de Loreto para Barão de Melgaço, Deus quer formar o formador. O cristianismo é essa liberdade interior de poder abraçar algo que pode até ser doloroso, mas que é verdadeiro. E que, com a graça de Deus, nos transforma por dentro. Então, eu não sou santo. As pessoas que vivem comigo e convivem comigo sabem perfeitamente que eu não sou santo. Eu estou falando dessas coisas aqui não para me colocar como exemplo de nada e nem de ninguém,
mas para exemplificar como é que Deus transforma as pessoas. Eu gosto muito do Tolkien, famoso escritor inglês que escreveu O Senhor dos Anéis. Ele criou, para falar dessas coisas, essa metáfora do anel, o anel do poder. O que é o anel de poder para Tolkien? É essa ilusão de achar que eu posso me realizar sem a virtude, sem o esforço da cruz, sem a transformação interior, sem virtude. Põe um anel mágico, pum, virei um super, hiper, mega power, né? Sujeito. Eu tenho poder, o anel do poder. Então, esse poder mágico, sem sofrimento interior. Enquanto você vê claramente na saga do Senhor dos Anéis, a transformação interior dos personagens, que tem que passar por sofrimentos, humilhações, momentos desesperadores, de angústia, para depois emergir lá no final como pessoas melhores. Então isso é uma das coisas que para mim foi uma segunda conversão fundamental, né? Essa realidade de aprender com Santa Teresinha a abraçar a cruz. Então, o que é que Deus me reserva no futuro? Sinceramente, eu não sei, mas eu só sei de uma coisa: vai ter a cruz de cada dia. Às vezes maiores, às vezes menores, mas Deus não vai me deixar em paz. Deus vai querer que eu me transforme.